Muito bem-vindo, muito bem-vinda a nosso webinário e eu vou trazer para vocês como usar o método TRID para alavancar, aumentar a sua produtividade. Meu nome é Marcelo e eu estou muito contente de estar aqui mais uma vez trazendo esse conteúdo para vocês. Pessoal, o método TRID, um dos propósitos dele é você usar o seu tempo melhor. E de uma maneira simples. Como assim? Quando a gente começa a buscar como melhorar nossa produtividade, como ter uma gestão mais produtiva, o que é o método TRID? O Christian define o método TRID como o conjunto de 5 etapas que agrupam técnicas específicas. Um modelo para tornar pessoas e empresas mais produtivas através de identidade, meta, planejamento, organização e execução. Cada uma dessas fases, elas têm técnicas específicas. Então, na identidade, vai falar de papéis ou funções sociais, vai falar também de equilíbrio físico, mental, espiritual e emocional, e vai falar também de missão de vida. Já nas metas, meta de curto prazo, médio prazo, longo prazo. No planejamento, como fazer um planejamento anual, mensal, semanal. Durante a organização, criar uma taxonomia. Então, ali vai explicar o que é taxonomia, como fazer, e organizar os ambientes físico, lógico e do conhecimento. Já na execução, é o momento de você fazer o quê? A priorização diária, é você usar uma ferramenta de um fluxograma de ação para decidir mais rápido o que é prioridade e ter algumas técnicas ali para dizer não e também delegação. E a tríade do tempo? A tríade do tempo é o modelo gráfico que representa como você utiliza seu tempo. A base desse conceito é a divisão do tempo em 3 esferas: importante, urgente e circunstancial. Geralmente, quando a gente começa a tentar usar esse método na nossa vida, a tríade do tempo fica a urgência na maior proporção, logo depois o circunstancial e o importante ali, uma fatia bem menor. E quando a gente começa a entender as urgências, o que causa essa urgência, como fazer para prevenir, para se antecipar para que ela não aconteça, e entender como que a gente está perdendo tempo, o que faz perder tempo, como criar uma lista de stops para que isso não aconteça, a gente começa a mudar e ter alguns resultados aumentando a esfera do importante. E começa a perceber que o relógio começa a ficar ao nosso favor. Começa a ter menos o quê? Correria. As coisas começam a passar parecendo que está o tempo fluindo da forma mais natural possível. Então, aqui é uma oportunidade de a gente olhar para a tríade do tempo e alinhar um conceito para tomar decisão. Então, a tríade do tempo é esse modelo gráfico que vai representar como que você usa o seu tempo. É a divisão do tempo nessas 3 esferas. Importante, são atividades que te geram resultado, faz com prazer e tem tempo. Urgente, tudo aquilo que é feito com pressa, na correria, imediato, gera estresse e não tem tempo. Já o circunstancial é o desperdício, é o desnecessário, contra a plena vontade, aquilo que você precisa fazer, mas que você não gostaria de fazer. Já o conceito do método são essas 5 etapas. Cada etapa dessa tem as suas próprias técnicas. Então, na primeira aqui, papéis. Quem é você? Então, os seus papéis, existem relacionamentos ligados a esses papéis. Logo depois, o equilíbrio físico, mental, espiritual e emocional e a missão. Depois da identidade, é tratado de metas. Então, é uma estrutura, esse método, que ajuda a gente a ter uma consciência do que realmente hoje a gente busca, usando esse método, alcançar. Então, por exemplo, hoje, o seu planejamento anual que você fez no ano passado para esse ano. Ah, Marcelo, eu não fiz. Mas você pode fazer ele agora. Então, é possível usar a técnica do planejamento que está lá no livro da Tríade do Tempo, em cada uma dessas fases, para melhorar justamente o quê? A nossa visão de futuro. Um planejamento anual, ele alinha o seu planejamento mensal, que alinha o seu planejamento semanal, que alinha a sua priorização diária. Sem ele, a gente tende a ficar mais perdido, porque não fica muito claro a direção que a gente quer seguir. Com ele, fica mais fácil a gente ter essa clareza. Já no mensal, a gente analisa o mês anterior, então tem uma série de passos. E isso está tudo no livro da Tríade do Tempo, de forma detalhada. O webinário vai ficar de maneira mais prática, como aplicar isso, para não ficar muito teórico. Mas qualquer pergunta que vocês tiverem, pode mandar, viu, pessoal? Já no planejamento semanal, também é muito bem estruturado para que a gente possa se alinhar àquilo que a gente definiu como direção, o sentido, para onde a gente está realmente caminhando. Já na organização, o primeiro passo é definir uma taxonomia. É o seu mapa de organização. É como se estivesse criando, então, um mapa mental e dizendo claramente cada informação, cada
arquivo que você precisa armazenar, para onde que ele tem que ir. Depois disso, um ambiente físico. Aí você organiza o seu ambiente físico, o ambiente digital e o ambiente do conhecimento. Tudo isso, mais uma vez, está no livro da Tríade do Tempo. Eu vou mostrar de maneira prática como aplicar no Neotríade. Já na execução, priorização diária. Como fazer uma priorização diária? Essa tríade aqui, ó, ela faz parte da priorização diária. No final do webinário, vou mostrar também no Neotríade como fazer de maneira prática, seguindo alguns passos. Delegação eficiente. Como que você pode delegar para que você possa ter esse controle, já que você depende de que a pessoa faça, mas o resultado ainda fica na sua responsabilidade. Então, você deu a autoridade para a pessoa, mas ainda é você que é, no final das contas, responsável por esse resultado ser alcançado. Fluxograma da ação. Então, uma breve estrutura que ajuda a gente a decidir, não vou fazer, vou delegar para outra pessoa fazer, vou criar um follow-up, ou vou priorizar. E dizer não. No livro lá tem uma série de dicas de como a gente pode fazer isso. Considerando, então, o método TRID, e a gente, com a intenção de melhorar a nossa gestão do tempo, vocês mandaram ali no chat qual é o conceito de produtividade. Olha alguns conceitos que a gente pode também levar em consideração. Primeiro, fazer mais com menos tempo. Isso é produtividade. Se você começa a fazer mais em menos tempo, isso é, com certeza, produtividade. É claro que fazer mais coisas importantes é uma produtividade ainda mais significativa. Ter mais tempo para as coisas importantes. Você ter mais eficiência no trabalho, usar melhor seu e-mail, ter equilíbrio e resultado. Na tríade, e aqui na Neotríade, nós definimos a produtividade como a ciência que estuda a forma como as pessoas desempenham suas atividades diárias. E propomos aqui, de alguma forma, melhorias na obtenção desses resultados, através de menos esforços e equilíbrio entre vida pessoal e profissional, focado nas coisas importantes. Quando a gente fala de produtividade pessoal, por que a gente define como uma ciência? Porque existem vários estudos e pesquisas que validam esses dados, que mostra como que realmente a pessoa pode se tornar mais produtiva quando ela está mais consciente daquilo que ela está tentando alcançar e usando as ferramentas mais adequadas e as técnicas certas. A produtividade também, quando aplicada na nossa vida, o que ela ajuda? A gente a influenciar uma equipe de trabalho. Então, o individual influenciando o coletivo. E aí a importância do quê? De uma ferramenta, pessoal. Eu gosto de trazer no webinário sobre a ferramenta Neotríade, porque ela é a ferramenta que pode não só te ajudar a esvaziar sua mente, a ter essa gestão mais clara de controle, mas de uma forma organizada que te ajude a tomar decisão. O que é prioridade, o que eu vou deixar para depois. Quando surgem duas coisas que são necessárias de fazer ao mesmo tempo, como que você pode decidir com mais critério? É uma ferramenta que ela vem evoluindo e agora, mais do que nunca, com inteligência artificial. Já já eu vou mostrar para vocês aqui uma funcionalidade que vai ser lançada muito em breve, que vocês vão poder aplicar dentro da nossa ferramenta. Mas, Marcelo, eu preciso ficar refém só do Neotríade? Não, você poderia escolher uma outra ferramenta. Mas nesse mundo tão tecnológico, será que não vale a pena dar uma oportunidade para a ferramenta Neotríade te ajudar a fazer o quê? Primeiro, olhando para essa tela, você tem aqui uma série de funcionalidades, né, de filtros, que pode te ajudar a controlar tarefa, compromisso, anotação. Essa tríade aqui, ela faz parte do dia a dia nosso. Há momentos que você está fazendo uma tarefa, há momentos que você está capturando uma informação, você está lendo algo, você está passando uma informação, né, você está se comunicando, você está armazenando algo. E há momentos que você está fazendo uma atividade que a gente chama de compromisso, porque tem hora marcada de início, e isso distingue de atividade que é a tarefa. O compromisso é aquele evento que você coloca ali no Outlook, você inclui ali no Google Agenda. Eu vou abrir agora direto aqui na ferramenta, para a gente poder ir fazendo essa estruturação aqui da tela inicial. Então, no meu dia, se você quiser ver o bloco de anotação, você precisa vir nessa configuração e habilitar aqui, ó, exibir bloco de anotações. Por padrão, ele vem sem mostrar. Habilita também categoria e papéis. Nós vamos tratar desses dois assuntos porque faz parte do método. Quando você cria sua atividade e você não associa aos seus papéis, essa atividade não é que ela não deixa de ter sentido, ela tem sentido. Mas depois, quanto tempo você está gastando no papel eu? Papel de estudante, papel de esposa, mãe, papel de pai, de amigo, nos seus papéis profissionais. A categoria é uma forma de você organizar as atividades, levando
em consideração áreas da sua vida, contextos, ferramentas que você usa, uma estratégia que você quer usar. Exemplo, né? Atividades que você foca mais no período da manhã, no período da tarde ou no período noturno. Pensando no nosso ciclo circadiano ou biotempo ou o nosso biorritmo, você tem momentos do seu dia que sua energia está mais elevada, você faz atividades com mais facilidade, atividades que você precisa se concentrar, atividades que você precisa se comunicar, e tem momentos que a sua energia está mais baixa, então atividades mais simples facilita muito, você se torna mais produtivo quando você leva isso em consideração. Eu estou aqui com 4 atividades cadastradas, 2 importantes, uma urgente e uma circunstancial. 2 do papel eu, uma do papel profissional e uma estudante. E aqui na categoria, 2 relacionadas a estudo, uma ao trabalho e uma à saúde. Nesse momento agora, o que é prioridade? Repara que são papéis diferentes, categorias que vão organizar o tipo de atividade para facilitar na hora de falar. Eu gastei tanto tempo com trabalho, gastei tanto do meu tempo com estudo. Eu tive mais urgência relacionado ao trabalho nesse tipo de atividade que eu faço no trabalho. Dessas 4 atividades, se a gente fosse aplicar o método, se eu clicar aqui em tríade, ó, ele sequencia primeiro as urgências, depois o que é importante e depois o circunstancial. Se a pessoa tiver 5 urgências, 4 atividade importante e 3 circunstancial, ele vai trazer primeiro essas urgências. E por que isso é relevante? Porque ele faz de maneira muito rápida aquilo que você gostaria de fazer para tirar as urgências da sua frente. Se você clicar aqui em cima, ó, em planejamento automático, que é o planejamento do dia, aí você tem alguns critérios lá. Como que você quer que o sistema planeja para você o dia de hoje ou um período maior? Eu vou deixar a estatística de alta performance, visualizar o planejamento. Olha lá. Aceitar. Qual que é a diferença? Você quer começar pelas atividades mais rápidas? Pelas mais demoradas? Você quer começar pelo aquilo que é urgente, depois o importante, depois o substancial? Ou você quer começar pelas atividades que têm a ver com seu papel profissional, trabalho, ou atividades pessoais? No canto direito aqui, no calendário, vamos considerar que às 16 horas você tivesse uma reunião, ou um atendimento, ou uma consulta, algo que você precisa fazer que tem um horário de início e término. Você vai assistir uma live. Você precisa fazer uma ligação e essa ligação tem hora marcada. Então, eu vou colocar 16 até 16h30, no meu papel profissional, categoria, trabalho, local. Vamos considerar que fosse através do Zoom, lembrete, 30 minutos antes. Aqui eu poderia colocar uma descrição do que eu vou precisar abordar nessa reunião. Eu posso usar também o nosso checklist. Aqui embaixo tem um checklist, ó. Você poderia abordar alguns tópicos na reunião, como se fosse a pauta da reunião. Eu vou salvar. Repare que os indicadores aqui, ó, eles controlam a quantidade de atividade por dia. O que a gente considera atividade? As tarefas mais os compromissos. Quantas tarefas? 4. Quantos compromissos? 3. Então, deu 7. 7 horas e 20 planejado. De tarefa, 2 horas e 20. De compromisso, 5 horas. Será que a sua proporção do dia é mais tarefa ou mais compromisso? Isso muda alguma coisa para você, se você agenda mais como compromisso ou como tarefa? Tá aí uma dica que você pode usar quando você estiver se perdendo no dia a dia em relação ao quê? Marcelo, é muita urgência, é muita situação inesperada, é muita situação que acontece durante o dia que eu não consigo ter controle. Eu delego, as pessoas esquecem de fazer e depois eu fico sem saber como cobrar isso de maneira a não me atrapalhar. A pessoa precisaria me entregar algo agora, não entregou, isso gerou urgência para mim. Então, existe uma série de oportunidades que a gente pode melhorar a nossa produtividade a partir do momento que a gente pode influenciar o comportamento de uma outra pessoa. Olha um exemplo. Eu pedi algo para alguém. Para mim, eu preciso ter controle de quando que a pessoa vai me entregar. Então, alinho um prazo. Olha, será que você pode me mandar essa planilha no e-mail ali até às 17 horas? Não, eu te mando sim. Então, vamos colocar aqui, ó. Cliente enviou planilha no e-mail. O que é o FUP, Marcelo? Follow-up, acompanhamento, checagem. Eu deixo na minha agenda como uma atividade. Se deu às 17 horas, o cliente não mandou, 17h01, ele está fora do prazo. Eu posso entrar em contato com ele. Olha, você pode me mandar, não recebi, mas essa tarefa me lembra, não deixe cair no esquecimento, não fico multitarefando mentalmente, e isso pode ser usado para qualquer situação da nossa vida que precisa ter na nossa agenda o controle daquilo que depende de terceiro.
Pessoal, isso é muito poderoso, viu? Porque a gente começa a perceber que a nossa ferramenta precisa ter controle também de atividades que a gente delegou, para não usar aquele conceito de delargar, né? Bloquinho de anotações. Olha o quanto que isso é importante também. Você precisa fazer algumas anotações no seu dia. Às vezes você não vai registrar como tarefa ainda, mas você precisa capturar. Às vezes é um link que você vai ler depois de um artigo, e aí você deixa ele aqui, né? Atualmente é preciso criar um título para isso, salvar, para ele ficar dentro da sua base de conhecimento, anotação, informação. Então, aqui, se eu descer, tá aqui embaixo, ó, link do artigo, eu consigo utilizar e consigo compartilhar também com a equipe. Já já a gente fala um pouco disso. Eu vou voltar para a tela Meu Dia. Eu vou olhar o que vocês estão mandando no chat também para responder alguma pergunta, pessoal. Mas no final fica mais um tempinho para responder todas elas, tá? Os primeiros passos seria muito importante vir aqui, ó, e cadastrar quem é você. Os seus papéis. Nesse momento, eu sou um consultor da Neutrid, eu tenho meu papel tenho meu papel de esposo, eu tenho um papel familiar com os meus pais, com meus irmãos, parentes, eu tenho um papel de programador. Então, esses papéis, quando eu vou criar uma atividade, eu faço a vinculação, a associação, eu ligo a atividade a esse papel. Então, vamos considerar o papel de estudante. Eu preciso fazer o exercício. Esse predict aqui, pessoal, é a grande novidade que vai lançar em breve, tá? Quando clica, ele vai preenchendo automaticamente a partir do que a gente estiver usando no sistema. Como essa é uma conta nova, aí ele não trouxe, mas o que ele faz? Ele preenche automaticamente. Tá vendo? Olha que interessante. Eu vou pegar aqui, teste saúde. Olha que legal. Trouxe o papel meta de saúde, categoria saúde. Ele preencheu automaticamente, ele reconhece ali a utilização dos dados e gera. Muito bacana, em breve está aí, disponível para todos usarem. O sistema conta com a gestão do tempo, né, Lau? Se eu iniciar a atividade, ele começa a mensurar o tempo real de execução. Olha o quanto que isso aqui ajuda a gente a manter o foco, a concentração, para que realmente os resultados possam mudar. Eu fui adotando, quando eu comecei a usar o Neutrid, por partes, aquilo que ia me ajudar a ter mais resultados. E aí eu vou compartilhando com vocês nesse webinário, de uma forma que possa ajudar. Como assim, Marcelo? Primeiro, planejamento estratégico do tempo, baseado em papéis e horas. Se a semana tem 168 horas, quantas horas é ideal para o seu sono? Aqui eu estou considerando, olha lá, 8 horas de sono, 7 dias por semana. A pessoa pode estar dormindo nesse momento menos, mas ela gostaria de dormir mais. Aqui é o ideal. Aqui seria, no cenário mais perfeito, como eu gostaria de usar o meu tempo. Profissional, a pessoa quer trabalhar 50 horas, mas ela poderia falar que trabalhar 30 horas. Ou seja, aqui é o cenário ideal, tá, pessoal? Só deixar esse assim como exemplo. Papel eu. Aí eu preciso de pelo menos 2 horas por dia para fazer todas as minhas necessidades pessoais. 2 vezes 7, 14. Papel familiar. Aqui entraria vários papéis, né? Se a pessoa tem filho ou não, esposo, parentes, enfim, todos os papéis num só. A gente recomenda que cada papel tenha ali sua distinção, né? Cada papel de forma bem específica. Dessa forma aqui, ó. Aqui já está bem esclarecido cada papel, olha lá. Ó. Papel de empreendedora, atualmente a pessoa está gastando 50 horas, mas ela quer gastar 20. Lembrando que essas planilhas, tudo isso aqui, a gente vai disponibilizar para vocês ali no nosso site, tá, pessoal? Depois que publicar o webinário, e aí vocês vão poder baixar e usar caso vocês sintam que é útil. Para quê? Aqui você define a estratégia e depois traz para o Neutrid, ou faz direto no Neutrid. É só uma ferramenta de apoio mesmo. Então, essa pessoa ela tem um papel de empreendedora, professora, ela é esposa e mãe. Agora, olha que interessante, se ela cadastra esposa separada do papel de mãe, ela consegue identificar em que momentos que ela está vivendo cada um desses papéis. Porque, às vezes, ela está sendo uma excelente mãe, mas está deixando o papel de esposa de lado. Poderia ser pai e esposo aqui, e aí está sendo um excelente pai, mas está deixando o seu papel de esposo ou de marido de lado. Papel eu, a pessoa quase que se abandona nessa jornada de gestão do tempo. Faz tudo para todos, mas esquece de si mesmo. Seu equilíbrio físico, mental, espiritual e emocional. Essa planilha, aqui embaixo, ó, ela conta com algumas guias onde você pode definir o seu papel,
a pessoa-chave, ou as pessoas, né, os relacionamentos mais importantes para o papel, qual que é o objetivo para esse papel, ou a meta, ou um projeto, e uma atividade-chave, uma atividade relevante para esse papel. Então, se eu colocasse aqui, por exemplo, papel de programador, pessoa-chave, eu poderia colocar aqui um professor, um mentor, que eu tivesse em relação a isso aqui. Objetivo-chave, uma certificação. De uma linguagem, por exemplo. E uma atividade-chave, estudo diário. Repara que fica muito claro nós de trazer para a ferramenta qual que é o papel, qual que é a meta, se tiver ou não, e qual que é a atividade. Eu vou voltar no Neotrid. Aqui em cima eu vou ocultar. Para a atividade que tiver execução, ficar só aqui mesmo. Vamos concluir essa. Quando vai para criar uma atividade, não existe o papel de programador aqui. Então, eu poderia ir lá e criar esse papel. A meta, certificação. Reparem que aqui na certificação, eu criei um indicador, um KPI, que é um Key Indicator Performance, o indicador de performance-chave. É uma forma de você ter um indicador que mostre claramente da onde você está saindo, aonde você quer chegar e aonde você está nesse momento. Eu vou acessar esse ambiente. Deixa eu colocar aqui. Tarefa da certificação. Quanto tempo? Que dia que eu vou fazer hoje mesmo? Salvar. Eu vou acessar o ambiente de metas, visualizar tudo. Então, a primeira fase, papéis. Aí a pessoa fala que cadastrou seus papéis. Agora, ela cadastrou as metas. Uma meta de certificação, do MP40, que é a mentoria da produtividade 4.0, e uma meta de saúde. Ela já concluiu 3% aqui, ó, da sua meta, porque são 10 horas para concluir essa certificação. Então, aqui é contabilizado esse tempo, mostra a jornada em direção a alcançar essa meta, e aqui em atividades o plano de ação. Cada módulo com 1 hora de duração. Olha que interessante, eu vou voltar agora para o meu dia e vou clicar aqui no planejamento. Terceira fase do método. Na ferramenta Neotrid, no canto esquerdo aqui, ó, vai aparecer o gráfico de papéis. O interno é o seu gráfico ideal. O externo é o seu gráfico de planejamento. Quando você cria atividade e vincula ao papel, ele gera esse gráfico externo. E você pode comparar o ideal com aquilo que está planejado. Eu vou definir o período aqui, esses próximos 3 dias. O gráfico vai ser o proporcional, olha lá. Para estudante, 10 horas e 40. O profissional, 18 horas. A partir das horas ideais que você cadastra na ferramenta. Tudo que você tiver atrasado, ele vai separar aqui para você, ó. E aí você pode até usar essa tela para replanejá-la. Tudo que você tiver para fazer que não tem data, eu quero fazer o módulo 7. Que dia? No sábado. Eu posso arrastar. O módulo 5 está para amanhã, mas eu quero fazer hoje também, junto com o módulo 4. E aqui ele vai ter indicadores de quantas horas no pessoal, equipe a gente já vai falar em breve, separando quantas horas de compromisso e tarefa. Um pouco de envolvimento que você tiver aqui, olhando para os seus números, isso muda a sua percepção, isso muda o seu jogo, porque você começa a usar daquilo que o sistema tem de melhor, indicadores reais de produtividade, para tomar decisão. Reparem que aqui, ó, se eu tirar o gráfico, tirar o ícone da tríade do tempo, e quiser ver só tarefa, por exemplo, ó, eu consigo. Eu quero ver só os compromissos. Então, eu posso usar o que o sistema tem de melhor para tomar decisão. Será que aqui está equilibrado realmente o uso do meu tempo nessa semana? Ou eu poderia criar uma nova atividade para um papel que não tem ali nenhuma atividade cadastrada, porque tempo, geralmente a gente tem. Mas será que a gente está usando bem esse tempo? Eu vou ir seguindo, pessoal, e vou trazendo a planilha e os materiais para ajudar a perceber o seguinte. Nesse momento, o que realmente estou precisando? É só a ferramenta? É o método? Ou tem algo ainda que eu preciso avaliar, fazer uma análise? Algumas dicas. Para você ganhar tempo de verdade, faça algumas automações. Integre o Neotrid com Google Agenda, se você usar Google Calendar, né? O Outlook. A página da Calendly, ela é gratuita, mas ela é paga também. Mas você pode usar gratuita para você deixar ali horários
que os clientes podem agendar com você. Você pode deixar uma página onde a pessoa vai lá, agenda, já cai no seu Neotrid o agendamento de forma automática. A pessoa já recebe o link do agendamento, ela já recebe o horário, tudo certinho. Você disponibiliza horários na sua agenda. Imagina você enquanto um coach, ou um consultor mesmo, ou um mentor, você precisa que a pessoa agende. Ou você tem horários ali no comercial que a pessoa só poderia falar com você naqueles momentos que é o ideal para você, você pode deixar essas opções. E o aplicativo. Marcelo, como fazer isso? Aqui em cima, ó, no seu nome, clica uma vez, localiza integrações. Feito isso, localiza logo depois, exemplo, Google Agenda, ou Google Calendar. Deixa ele carregar para vocês aí. E aí eu vou mostrar. Deixa eu pegar nesse aqui, que pode ser que esse que eu estou usando ali, para divulgar em primeira mão, ao vivo, para vocês, o que está saindo de mais novo no sistema. E essa aqui é a versão nossa atual, que vocês têm acesso imediato aí. Olha lá. Então, aqui está o sync do Google. Assim que vocês clicarem, ou que você clicar, vai te pedir ali seu e-mail e senha. O que, que vai acontecer? Imediatamente, todo o seu agendamento do Google vai vir para o Neotrid. Eu vou até repetir isso. Imediatamente, vai trazer todo o seu agendamento do Google para o Neotrid, vai levar do Neotrid para o Google, e aí você, com o aplicativo do Neotrid, está na palma da mão todos os seus compromissos que estão no Google Agenda, e você pode usar a gestão de tarefas aprimorada. Então, depois vem aqui, faz um teste, e avalia o quanto que isso é poderoso no seu dia a dia. Mesma coisa com o Outlook. O cliente agendou com você, alguém da equipe agendou um compromisso, chegou no seu Outlook, já veio imediatamente com o Neotrid. Basta vir aqui fazer uma única integração e fica os ambientes sincronizados. Marcelo, eu tenho vários projetos. Tem aqui, ó, importar projeto. Marcelo, eu uso o Trello. Você pode trazer do Trello para o Neotrid. Marcelo, como fazer isso? Aqui você tem ajuda de forma imediata nos manuais. Clicou aqui, todo um tutorial. Marcelo, eu queria contar com a ajuda de vocês. É só entrar em contato com o nosso suporte, que a gente pode fazer um ao vivo com você, ajudando a fazer esses passos aqui, que são fundamentais. Então, não deixem, se possível, quem não fez ainda, de integrar. Porque, olha, hoje eu uso a Alexa, ela vem para o Google Agenda e vem para o meu Neotrid. Então, dou um comando de voz para ela, seja no celular ou direto nela, vem para o Neotrid. Se eu abro o assistente Google, mesma coisa. Na hora que eu falo para ele ali, ele já agenda para mim na agenda do Google, vai para o Neotrid e já está no meu celular na mesma hora, no aplicativo ou aquele que vem também instalado no celular. Então é muito poderoso, pessoal. Foco do dia. É aqui que a gente tem que estar consciente que tudo que está para ser feito está ligado a algo maior, um projeto, uma meta, atividades ligadas à equipe. Porque vários momentos do dia a gente faz atividade de maneira muito específica. Olha, eu preciso entregar esse relatório, eu preciso criar essa apresentação, mas tem hora que você está envolvido num projeto em andamento. Imagina um cliente que contratou um sistema que está sendo implantado e depois o financeiro precisa fazer as atividades, o departamento de tecnologia, enfim, todas as áreas da empresa que está envolvido ao atendimento para esse cliente no curto, no médio e longo prazo. Já na nossa produtividade pessoal, que é o foco desse webinário, olha o quanto que a ferramenta ela é crucialmente importante para que a gente possa aplicar uma metodologia, que é a tríade do tempo, que é o que eu vou fazer agora. Surgiu algo para você. Isso é importante, urgente ou circunstancial? Como que você pode fazer? Surgiu uma nova tarefa. Ela é importante, urgente ou circunstancial? Quanto tempo eu gasto para fazer essa tarefa? Em qual papel que eu executo essa tarefa? Existe uma categoria para essa tarefa? Essa tríade de categoria aqui, ó, de maneira muito objetiva, vou falar o que significa, mas existe um webinário gravado falando disso, tá, pessoal? P1 é uma atividade de alta prioridade que você nunca fez na sua vida. É algo totalmente novo. P2, atividades da sua responsabilidade. Atividade que faz parte dos seus papéis e que você tem que fazer. P3, atividade de outro responsável. Alguém precisa fazer algo, não fez, volta para você fazer, mas era dessa outra pessoa. Por que isso é importante? Porque, às vezes, você vai fazer um P3, que é de outra pessoa, mas que você gostaria de fazer. Então, isso no conceito da tríade seria importante. Agora, se você não quer fazer porque é de outra pessoa, é circunstancial. Tem prazo, gera resultado para outra pessoa, não necessariamente para você. E urgente, literalmente aquilo que precisa fazer de forma imediata. Então, quando eu salvo aqui,
ele já gera para mim essa nova atividade. E depois eu tenho os indicadores de tempo, a tríade, qual papel e qual categoria. Posso vincular mais de uma categoria, tá, pessoal? Então, é um P3, está ligado ao trabalho. Posso usar quantas categorias houver necessidade. Deixa eu ver o que o pessoal mandou no chat, só para não deixar algumas perguntas aí sem responder. Em relação ao planejamento na agenda de tarefas e compromissos, deve ser feito diariamente ou semanal? Digo, pode ser feito diário ou semanal, o que recomenda? Diariamente, eu recomendo a priorização diária, que é você vir e arrastar, sequenciando por ordem daquilo que você quer focar. Então, vou começar por essa tarefa, mesmo que ela seja substancial, porque é a que eu quero resolver primeiro. Terminei, passo para essa segunda tarefa. Surgiu alguma atividade nova, eu venho aqui, capturo essa tarefa. Se eu não classifiquei aqui, eu venho aqui e classifico. Mas priorização diária, 5 a 10 minutinhos para fazer essa organização do dia. Acessar o e-mail e ver pendências, acessar o Teams, Slack, todas as ferramentas que são usadas, o WhatsApp, e trazer para a ferramenta para ter uma lista de tarefa. Compromisso vai estar aqui no canto direito com essas horas, com a hora marcada. Então, dá muita clareza o horário que a pessoa está o quê? Bloqueado, né? O tempo aqui está bloqueado. Lá. Na reunião 16, e depois à noite aqui tem uma atividade que já está agendada lá, de faculdade. Os espaços de tempo aqui, ó, para executar tarefas são esses aqui. Se eu quiser ver só os agendamentos, aqui. Marcelo, e planejamento? Aí, no planejamento, pode ser 3 dias para frente, semanal, mensal. Esse aqui é o planejamento dia a dia, os próximos dias. O segundo ícone aqui em cima, planejamento dos próximos 7 dias. Muda até a visão, tá, pessoal? E esse último aqui, um planejamento para os próximos 30 dias, ó, onde eu posso arrastar. Então, respondendo a pergunta, eu planejaria semanalmente, na sexta, sábado, domingo. Se não houver possibilidade, vai na segunda, mas os dias melhores tendem a ser esses. Diariamente, essa priorização diária. No final, vou voltar a falar disso, mas como perguntou, dúvida sobre funcionalidade Neutrid. Hoje utilizo o Google Calendar para aceitar compromissos pessoais e Outlook corporativo para compromisso profissional. Consigo fazer uma integração com ambos os calendários? Consegue. Consegue. Porque aí não vai ser em questão da conta, tá? Vai ser justamente quando você clicar em integração, vai te perguntar qual e-mail que você vai usar. No Google Calendar, ou Google Agenda, você usa o pessoal e o Outlook profissional. E ele vai trazer assim, tá? Eu uso assim também aqui dentro da Neutrid, tá, pessoal? O que é de uso gratuito que comentou? Calendly. O que é a Calendly, né? Calendly é isso aqui, ó. Eu vou abrir a página. É esse site, tá, pessoal? Calendly. E aí você pode criar alguns horários para que o cliente agende com você algum compromisso. Então, você pode dar o nome para a agenda, lá, vou pegar aqui, ó, demonstração Neutrid. Então, a gente criou na página o nome, explicou aqui e colocou os dias e horário lá. Ó. Então, em maio, quando o cliente vem aqui e clica no dia 1º, ó, tem um horário aqui. A gente poderia ter vários. Quando ele clica no horário, avançar, vai perguntar os dados. Quando ele preenche, ele recebe o agendamento já com o link e chega para a gente o agendamento dele. E como fazer isso no Neutrid? Primeiro você vem aqui e cria com a sua conta, que é gratuito, para você ter essa configuração da Calendly aqui. Depois vem no seu Neutrid, aqui na integração, ó, localiza a integração aqui embaixo para mim, ó, no canto direito, Calendly, e vai te perguntar a chave API. Qual que é a chave? Essa chave já está lá na Calendly. Você consegue pegar lá com muita facilidade, só na configuração que vai estar lá a chave. Copia, cola aqui, e aí preenche esse restante do campo. Salvou, quando agendar lá, aparece aqui. E você pode fazer um teste. Marcelo, vocês ajudam a gente a fazer isso? Se precisar, ajuda, tá, pessoal? Se precisar, com certeza a gente ajuda. O Elber falou que foi respondido anteriormente. Perfeito. Então, vou seguir com o conteúdo aqui, mas eu vou respondendo se vocês mandarem, tá, pessoal? Então, planejamento estratégico do tempo. Esse tempo livre aqui, ó, a gente gasta ele de qualquer forma, mas repara que é um tempo que você está reservando para situações totalmente sem planejamento. É no seu dia você falar, eu vou deixar 1 hora livre para toda situação que eu não tenho a menor noção que vai acontecer, mas que sempre acontece algo, seja coisa boa ou coisa que você precisa tomar alguma ação.
A outra planilha é aquela... Vou pegar aqui de novo. Essa daqui, ó, de papéis. A gente estava na guia, então, dos papéis ideais. É importante a gente ter os nossos papéis atuais e aquilo que é ideal. Imagina uma pessoa que hoje ela não é uma programadora e agora ela quer ter esse papel. Então, aqui, programadora. Quantas horas atuais? 0. Mas o que é ideal para essa pessoa? Eu queria dedicar pelo menos 5 horas por semana. Repare o quanto que isso aqui é importante. Esse papel não existe na gestão da pessoa. Eu poderia colocar aqui, ó, uma outra profissão, né, um outro desenvolvimento que a pessoa está se envolvendo ali para ela ter aquele papel na vida dela. Então, ela começa a ter um plano de ação, meta, projeto, atividade-chave que faça ela, em algum momento, ter esse papel no dia a dia. Mas a visão de futuro da pessoa, ela já está tendo ações que esse papel exista. O ideal está aqui, mas no dia a dia, se ela não fizer nada... Um ponto que é muito importante é a gente considerar os indicadores. Quais indicadores você vai usar do método para te ajudar a saber que você está tendo progresso? Olha o gráfico da tríade. Importante, urgente e circunstancial. Se você estivesse fazendo isso no papel hoje, sem o Neotrid, como que está? Quantas atividades importantes você teve ontem? Quantas urgências? E quanto circunstancial? Dessas urgências, quantas estavam ligadas ao papel profissional? Você teve 10 urgências. Vou colocar aqui, 10. Mas no profissional, você teve o quê? 5. Agora, dessas 5, tem a ver com o que no seu trabalho? A categoria, eu falei que P1 é uma atividade que a pessoa nunca fez. Estou fazendo um novo curso. Quantos novos cursos você está fazendo? Quantas novas atividades você está assistindo materiais, está lendo vários livros novos? Quanto que é isso na proporção do seu tempo? 20%? Atividade da sua responsabilidade, P2, ou seja, você precisa fazer atividade de casa, qualquer atividade doméstica, ou atividades ligadas ao seu trabalho, enfim, ou atividade do seu papel de estudante. Quanto que é? 50%? Então, aqui a gente já sabe que sobrou 30%. O que é o 30%? É atividade de terceiro, é outra pessoa que precisa fazer. Alguém precisa pagar uma conta, mas fala assim, olha, será que você pode pagar essa conta para mim? Alguém sai de férias, e aí você assume todas as atividades dessa pessoa, você vai fazer do mesmo jeito, mas era de um outro responsável que vai sobrecarregar você em determinado momento, e aí você pode ter esse tipo de indicador no seu dia a dia. Lembrando que o Neotrid faz isso de forma automática, tá, pessoal? Agora, gerenciamento do tempo, tríade do tempo. A gente vai continuar fazendo o método, né? Identidade, meta, planejamento, organização e execução. Gerenciamento do tempo, quando você responde a pergunta lá do livro da tríade do tempo, do teste, você, ao responder, ela está ligada a alguma dessas esferas. E isso mostra claramente o comportamento que a pessoa teve. Olha essa primeira atividade aqui, ó. 2. Não consigo terminar tudo que me propus fazer durante o dia e preciso, né, vários momentos, reduzir o horário de almoço, ou fazer hora extra, ou levar trabalho para casa. Imagina que a pessoa coloca aqui 5, sempre. Claramente, a gente entende que é possível ajudar essa pessoa a mudar as urgências na vida dela a partir do momento que a gente compreende o porquê que ela não consegue terminar no dia. Às vezes ela está planejando demais, às vezes o dia dela surge muita atividade inesperada e ela precisa mapear isso de maneira mais clara para entender como deixar tempo disponível para lidar com isso. Então, uma série de abordagens que podem ser usadas a partir do momento que a pessoa entende a sua tríade do tempo. O que ela está fazendo que ela desperdiça o tempo? Então, cada pergunta dessa está ligada à esfera e a gente consegue identificar o comportamento que ajudaria a pessoa a mudar esse jogo aqui, ó. 41% de urgência, 38% no circunstancial e 21% no importante. A proporção, geralmente, quando começa a usar o nosso sistema, é a pessoa ter 30 e poucos de importante, 30 e poucos a 40 de urgência e o restante no circunstancial. Então, no dia, é importante a gente controlar as nossas atividades e as atividades que dependem de um terceiro. Agora, se eu fosse dar uma dica muito prática, considere o seguinte, se você liberasse 1 hora do seu dia, você faria 1 hora. Se você liberasse, na verdade, 2 horas no seu dia, sem achismo, a partir de amanhã você tem mais 1 hora ou 2 horas no seu dia, o que você faria com esse tempo? Porque isso, às vezes, motiva a gente a querer mudar. A produtividade, ela pode fazer
uma revolução na nossa vida, pessoal. E aí começa a sobrar muito tempo, e aí a gente vai decidir o que fazer com esse tempo. Mas é possível a gente considerar mudanças a partir de uma pergunta aparente simples, né? O que você faria se tivesse mais tempo na sua vida? Escreva essa pergunta para você mesmo e depois identifica. Se eu tivesse mais tempo na minha vida, o que eu faria? Sabe por quê? Será que falta tempo ou será que você está usando mal o seu tempo? É aqui e agora que a gente vai entrar numa dinâmica bem prática de como usar a ferramenta, o método e algumas dicas e sacadas aqui que pudesse ajudar você a usar no dia a dia a ferramenta melhor, considerando o método. Primeiro, qual que é o problema? Geralmente, se está faltando tempo, existe um problema. Como mapear esse problema? Pessoal, se vocês fossem ajudar uma outra pessoa a mudar esse jogo, o que vocês fariam? Deixa ali no chat, porque é bem interessante. A gente aprende muito, né? Eu sou um leitor muito voraz de livros, tem muito conteúdo que eu vou trazer para vocês no próximo webinário, tem muita coisa assim que a gente vai compartilhar de uma maneira de vocês terem acesso àquilo que está na fonte mesmo, de oportunidades que às vezes, né, alguém pôde ter esse conhecimento e pôde compartilhar. Então a intenção é essa, tá? Para que vocês possam aplicar. Essa pergunta é, uma pessoa está com dificuldade em usar o Neotrid, ou está com dificuldade de aplicar o método, ou está com dificuldade de usar o tempo melhor. O que você recomendaria para essa pessoa? Eu vou dar um minutinho e eu vou mostrar como que eu faria se eu estivesse ajudando uma pessoa, nesse momento, a usar método, Neotrid, e de uma maneira que ela mesma pudesse caminhar sem muita dependência, né? Caminhar por conta própria mesmo. Deixa eu ver o que o pessoal mandou aqui, né? Se vocês puderem mandar, a pessoa precisa ser ajudada a mudar aí a gestão do tempo dela. Como que vocês poderiam ajudar? Pergunta, o que é gratuito, porque acabei perdendo? Ah, tá. Eu já falei, eu tive que sair, mas você falou de metas. Então, metas eu falei de uma forma. Vou pegar aqui. Na planilha, essa daqui, pessoal, ó, deixa eu pegar ela aqui. Planilha. Aqui tem equilíbrio. Você pode considerar equilíbrio para cada uma dessas nossas dimensões, né? Meu corpo físico, o que me equilibra? O meu corpo mental, emocional, social e para o espiritual. Pelo menos uma atividade para quem está começando agora, porque várias pessoas que estão aqui participando com a gente já faz isso de maneira muito natural. Mas quando você quer mudar resultados, às vezes vale a pena você repensar. Se eu tirasse essa atividade da minha vida, o que mudaria? Se eu incluir uma nova atividade, o que muda? Porque às vezes se você tira, vai sobrar mais tempo. Se você coloca mais uma atividade, vai sobrar menos tempo. Porém, se você está gerindo bem o seu tempo, não tem problema nenhum. Equilíbrio ideal. Quantas horas é ideal e quantas horas você gasta em cada uma dessas suas dimensões? O Christian fez um webinário recente aí falando sobre isso, né? Um empreendedor, um empresário ali, ou líder, tendo que lidar no dia a dia, e para que ele tenha energia, ter pique, fazer tudo, é dedicar tempo para essas 4 dimensões. Então, é ter atividades que pudessem ajudar nesse sentido. Às vezes é um hobby que consegue ajudar nesses 4 aqui. Imagina um hobby que a pessoa tem um relacionamento importante, está fazendo um tipo de atividade física ali dentro daquela atividade, tem um esforço mental nisso também, sente uma paz, uma tranquilidade, né, espiritual, enfim. Então, um hobby pode ajudar nesse sentido. E missão, propósito. No livro da Tríade, o Cristo deixa lá claramente qual que é a missão dele. Pode ser que mudou algo? Eu acredito que sim. Mas é uma missão que no dia a dia, de tantos anos que eu conheci ele, né, no momento atual, ele ajuda as pessoas em várias questões dentro dessa missão dele. Então, vou deixar essas planilhas, como eu disse lá no início, e foi perguntado sobre metas. Metas, o que foi falado é, você pode cadastrar cada uma das suas metas, cada uma das metas ligada ao seu papel, com metas ligadas ao seu papel profissional, meta ligada ao seu papel de estudante, meta ligada ao seu papel eu. No ambiente de metas, o que vocês têm aqui? Uma forma de controlar indicadores. KPI. Key Performance Indicator. Indicador de performance-chave. É um indicador que mostra para você claramente onde você está, aonde você quer chegar e da onde você partiu. De A para B e aonde você está nesse momento. Então, a pessoa quer assistir 10 módulos de um curso. Ela assistiu 3, então falta 7, então 30%.
Esses outros 7 tá aqui dentro como um plano de ação. Aqui, ó, atividades. Existe um webinário gravado sobre metas. Se precisar de alguma ajuda em relação a esse assunto de metas, conta com a gente, tá, pessoal? Depois eu vou deixar aqui uns caminhos que vocês podem aí usar para poder aprimorar o uso do Neutrid e o uso do método. Mas eu vou ver o que vocês responderam ali em relação aos problemas. Olha o que o Christian trouxe no livro da Tríade do Tempo. Quando ele quis identificar as deficiências na administração do tempo e na produtividade pessoal, aqui, ó, a partir disso ele elencou as técnicas que faz parte do método. Não sei o que eu realmente quero. Em vários momentos da vida da gente está literalmente assim. Talvez nesse momento você esteja assim. Eu, em diversos momentos da minha vida, passo por isso, e aí eu procuro uma forma de encontrar assim, o que realmente eu estou buscando nesse momento. Não tenho prioridades, falta de metas, planejar, ou seja, principal deficiência, a pessoa não planeja direito, não delega, falta organização, as reuniões dela não são eficazes, arquivar e recuperar informação. Mas dentre esses todos aqui, ó, a ausência do método é um dos maiores problemas. E a gente está falando de método TRID. O método TRID é esse método que está no livro da Tríade do Tempo, com essas 5 fases: identidade, meta, planejamento, organização e execução. Essa planilha aqui, pessoal, é uma planilha onde, quando eu estou mapeando junto com a pessoa, o que hoje são as deficiências da administração do tempo dela? Aí ela fala para mim aqui, não tenho método, falta minhas metas. Eu geralmente, ou seja, marca aqui, o que deveria ser trabalhado com ela fica muito mais fácil, porque entende-se que aqui existe oportunidades dela aprimorar. Se eu perguntar de 0 a 10, por que você sente falta de meta? Por que você não deu um 9? Aí a pessoa fala, por isso, por isso. Por que você não deu um 2? Quando faz essa pergunta, consegue identificar onde que a gente pode trabalhar para a pessoa evoluir na direção daquilo que ela quer. Exemplo, não tem um método, ficou muito claro, pessoal. Planejamento. De 0 a 10, qual nota que você dá para o seu planejamento? Se você puder deixar no chat aí, planejamento, qual que é a nota que você dá de 0 a 10? Por quê? A gente já vai entrar na técnica do planejamento logo depois disso aqui. E eu espero que o que a gente compartilhar possa ajudar você a usar a ferramenta para ter um planejamento melhor. Se eu fosse falar na época, quando eu comecei a usar a ferramenta, o meu planejamento, eu daria ali 4, 5. Quando eu comecei a usar a ferramenta e aplicar o método, foi para 6, 7. Se eu quisesse ir para 9, eu precisava fazer coisas diferentes. Então, hoje, se eu fosse dar uma nota para o planejamento, estaria por volta do 8, puxando para o 7, vamos dizer assim. Tem oportunidade de melhorar? Tem, mas é o que eu estou precisando nesse momento. Então, de 0 a 10, qual que é a nota que você dá para o seu planejamento? Aí eu vou ver as respostas de vocês ali. Em se tratando de método, a intenção é que a gente se torne mais produtivo. Como que a gente pode usar esse método e a ferramenta para se tornar mais produtivo? Se vocês puderem, participe depois do nosso treinamento Neutrid, tá, pessoal? Lembrando que aqui, ó, essa é a versão mais nova que vai ser lançada. A equipe, para você usar o sistema, caso você opte por usar uma conta que tem equipe, olha o que você pode fazer. Eu vou criar uma equipe aqui com o nome da empresa Neutrid. Vamos considerar o Marcelo tivesse entrando para trabalhar na Neutrid nesse momento, na empresa, poderia ser qualquer uma outra. Vamos colocar aqui, empresa Neutrid. Se tivesse mais outras pessoas na equipe, eu incluiria o e-mail, qual que é a permissão, né, o perfil da pessoa e adicionar. Vou salvar. Toda atividade que eu fizer que está ligada à empresa Neutrid, eu crio dentro dessa equipe agora. Olha lá, vou criar uma nova atividade. Deixa ele carregar para vocês aí. E aí fica muito claro, quando eu estou criando uma atividade individual particular, de uma atividade que está ligada ao meu trabalho. Olha lá. É uma atividade da equipe ou uma atividade pessoal? Deixa eu ir nessa conta aqui. Equipe, visualizar tudo. Olha como que é simples. Botão novo. Se você é dono de uma empresa, você pode criar uma equipe com o nome da sua empresa. Se você trabalha num departamento da empresa, num setor ou numa área, você pode criar uma equipe com o nome desse departamento, dessa área, desse setor. Marcelo, mas ninguém vai usar o sistema. Não tem problema. Só você usando o sistema, mas agora fica muito claro quando você estiver criando uma atividade que está ligada ao quê?
a equipe, está ligado à empresa. Ó. Então, estou criando aqui uma tarefa do webinário. Quanto tempo, que dia que eu vou fazer. O webinário, para mim, ele é um projeto. Ele tem várias etapas, partes. Então, cada tarefa dessa, cada compromisso, fica dentro de um projeto. Por isso a importância de usar a ferramenta com as funcionalidades que ela permite para ajudar a gente a controlar o quê? Os nossos projetos. Clientes, geralmente, a gente precisa entregar algum projeto para esse cliente. Várias empresas usam um projeto com o nome do cliente e dentro desse projeto vem o plano de ação de tudo que vai ser feito com o cliente. Olha como que é simples também criar um novo projeto. Eu vou criar um novo projeto aqui com o nome do webinário. Vamos colocar assim, ó, evento, webinário, ou webinários, Neutrid. Aí tem toda uma estrutura de projeto lá. Ó. Você pode dar uma cor para esse projeto, se ele está em execução, data de início e término, a descrição desse projeto, ou o escopo do projeto, dentro da empresa ou do departamento, poderia ser aqui campanha de marketing, poderia ser um projeto arquitetônico do cliente, poderia ser um projeto de obra de um cliente, poderia ser um processo de um cliente, poderia ser a implantação de um sistema e tem a data de início e término. Agora você tem, ao criar o projeto, aqui o canto esquerdo, ó, o plano de ação para esse projeto. Eu vou criar aqui tarefa 1, dá Enter. Vou criar aqui tarefa 2, só que eu vou colocar para o dia de amanhã, salvar. Poderia importar tudo isso aqui, tá, pessoal? Ao invés de cadastrar manualmente. Só que eu quero vir aqui e criar entregas. O que é a entrega? É dividir o projeto em partes menores, objetivos menores. Poderia ser uma fase do projeto, uma etapa do projeto. Ou poderia considerar aqui, ó, sprint. A sprint dessa semana que vai até amanhã. E o que eu quero fazer nessa sprint aqui. Eu posso arrastar, ó, e colocar aqui dentro. E eu poderia ter várias sprints aqui, várias entregas que devem ser feitas. Com a data limite, né, a deadline, e o que vai ser feito. Existem webinários também gravados sobre esse assunto. Se vocês quiserem trabalhar mais questão de projeto dentro do Neutrid, pode mandar para a gente, que a gente ajuda. A gente ajuda a trazer o que tiver no Trello, no Hanhanit, no Asana, Basecamp, várias ferramentas aí que hoje existem para controlar e que vocês podem contar com a gente. Eu vou voltar aqui agora, para a gente visualizar esse projeto de uma forma a ver o indicador dele de progresso. Então, deixa eu clicar aqui na equipe, visualizar tudo. Às vezes a gente se perde na nossa produtividade porque a gente não está controlando os nossos projetos. Sejam projetos da empresa, sejam projetos pessoais. Às vezes a pessoa usa só metas. E se ela usasse projeto, ela distinguiria com maneira muito clara o que é uma meta do que é um projeto. Olha que interessante. Eu posso ver o progresso de cada projeto. Cada projeto do cliente, como que está a evolução. Se eu clicar aqui, eu tenho acesso ao ambiente do projeto e tem aqui um ícone de relatório no canto direito que me mostra as estatísticas desse projeto. Como que está o evento do webinário? Já foi feito, não foi feito? O que tem para fazer? O que está atrasado? Quantos dias ainda faltam? Vou voltar aqui. Então, treinamento Neutrid. Se vocês puderem participar, um dos primeiros passos que a gente faz é justamente o quê? Mapear o que é importante junto com você. Quais são os seus papéis? Quanto tempo você gostaria de dedicar a cada papel? Como usar a ferramenta para ir nesse nível da identidade? Considerando justamente aquilo que é mais importante para a gente. Eu vou voltar aqui na ferramenta. E vou fazer agora o cadastro de um papel, para quem estivesse começando a usar a ferramenta. E os detalhes de horas ideais, seguindo aquela estrutura. Ó. Então, um botão novo no canto direito. Vou incluir aqui o papel de programador. Quantas horas na semana? Vou considerar 15 horas. Uma cor diferente para esse papel. É um papel que tem equipe? Vamos considerar que sim. Se eu associar a atividade ao papel, pessoal,
Se eu associar a equipe ao papel, o sistema entende que quando eu estiver nessa equipe, eu estou nesse papel, tá? Por isso que quando você cria uma atividade na equipe e não aparece o papel, se você vincular, todas as atividades estão associadas a esse papel, tá? Vou salvar. Existe agora o papel de programador. Aí eu vou para a meta. Qual que é a minha meta no papel de programador? Eu poderia ter aqui uma certificação numa linguagem, por exemplo, Python. Aí eu venho aqui em botão novo. Vou colocar dessa forma. Certificação Python. Então, uma cor, a meta, se ela está em execução, até quando eu quero ter essa certificação. Aqui seria a descrição dessa meta, ou especificar, em qual papel, programador, e eu poderia ter uma categoria aqui, ó, carreira, ou estudo, nesse caso, ou trabalho. Então, está ligado à minha carreira. Tudo que eu estou fazendo está relacionado à minha carreira. Feito isso, vai ter uma estrutura aqui, ó, que a gente segue quais os motivos para essa minha meta, quais os contratempos, obstáculos, problemas. Agora é criação de atividade e indicador. Vamos considerar que o KPI dessa meta, ou indicador de performance-chave, fosse, eu preciso cumprir com 5 aulas, e nesse momento eu não cumpri com nenhuma. E eu quero aqui, manualmente, lançar os dados. O que eu fiz? Estou saindo do zero, quero chegar a 5 aulas, e agora eu vou criar a atividade, que é o plano de ação. Então, assistir aula 1. Aí eu venho aqui no papel, ó, programador, meta, certificação Python, conecta ao indicador dela, e a categoria estudo. Que dia que eu vou fazer e quanto tempo eu preciso me dedicar. Vou colocar aqui, ó, 25 minutos, e vou salvar. Se fosse uma atividade recorrente, eu poderia criar ela de maneira repetida, né? Ao invés de cadastrar manualmente uma a uma, cadastro uma única vez, ela se repete. Ah, eu quero assistir essa aula com um horário marcado. Olha que interessante, eu posso pegar aqui, ó, e converter a tarefa em compromisso aqui embaixo, ó. O que muda nesse sentido? É que agora a intenção é assistir a aula lá, de 18 horas até as 18h25. Isso muda muito a gente entender o seguinte: antes de começar a aula e depois da aula, tem tempo livre ou não? Esse horário, você tinha algo que ia fazer que estava na sua agenda? Está realmente livre? Então, incluir algumas tarefas como compromisso ajuda a gente a ter essa organização do dia mais focada em horas. Porém, ter mais tarefa do que compromisso permite a gente ter mais o quê? Flexibilidade. Eu começo a assistir um módulo aqui, ó, aí eu não terminei não, posso pausar e começar a fazer essa tarefa do webinário aqui, ó. Aí eu terminei a tarefa do webinário, posso assistir mais um pouquinho desse aqui. Só que aí depois eu quero terminar mais no final do dia, aí eu venho nessa aqui. Posso vir e ocultar no sistema, ó, para não exibir tarefas que eu já fiz. Aí eu vou lá, essas duas aqui eu já fiz. O módulo 5, eu quero mover ela para amanhã. Cliquei aqui, movi para amanhã. Pessoal, isso que eu estou mostrando aqui é prática. Na medida que você se engaja a usar a ferramenta, isso que eu estou fazendo aqui se torna fácil para você. Assimilar o método, aplicar e tudo, vai ter um período ali meio conturbado, porque o tempo está correndo uma velocidade constante. Mas no seu dia a dia, até as coisas fluir naturalmente, às vezes demora um pouco. Por isso a importância de considerar o quê? Como você está administrando o seu tempo. Identifica aquilo que mais vai te ajudar a tornar a ferramenta algo muito fácil de usar no seu dia a dia, algo natural, porque ela vai gerar automaticamente esses indicadores aqui. Marcelo, onde que eu vejo isso no Neutrid? Método aqui no canto esquerdo, meu progresso. Tudo que eu fiz aqui, o sistema já calculou automaticamente, olha lá, ó. Trid do tempo, eu posso refazer o teste aqui no canto direito para saber o meu progresso, o status da minha execução. Olha lá, uso do tempo por papéis. Eu vou colocar nesse período que a gente está agora, ó, os próximos 3 dias. Olha que interessante. Gráfico da Trid, gráfico de execução, e aí tem que interpretar. Fazer uma leitura, uma análise mesmo
de como que está aqui para entender o seguinte, onde que estão minhas oportunidades de cortar aquilo que não está funcionando, de fazer alguns ajustes, de incluir algo novo. Na medida que vocês forem descendo, ó, ele vai comparar o ideal, o planejado e o executado. Olha quantas horas eram ideais, quantas que você planejou e quantas que você realmente executou aquilo que você planejou. Porque às vezes você não planeja, mas faz execução. Às vezes você planeja e não faz. O sistema vai gerar atrasado aqui em cima. Ó. Se for descendo, vai mostrar as suas categorias. As categorias são muito úteis, porque elas facilitam a gente considerar oportunidades para mudanças em vários contextos. Exemplo, tem atividade que você só pode fazer quando está em casa, ou no escritório, ou no seu computador, no seu celular. Atividade que você só faz se você estiver em viagem. E aí você pode ter categorias para filtrar, para visualizar, para identificar, só que tem a ver com aquele tipo de demanda. A categoria vai organizar grupos de atividades semelhantes. Aí eu tenho 5 ligações para fazer e responder 3 e-mails. Então, a categoria pode te ajudar a vincular a atividade à categoria e depois fazer filtros, para que naquele momento você só veja o que tem a ver com aquilo que você precisa fazer. Progresso das suas metas. Olha que interessante. Uma meta de saúde, uma meta da certificação MP40 e esse do Python. Imagina uma pessoa que está com 10 metas em andamento. Todas estariam aqui. Qual que eu estou trabalhando? Eu gosto muito disso aqui, pessoal. Por exemplo, agora para maio, para junho, talvez eu deva fazer uma viagem muito rápida, final de semana só. Mas eu crio isso antes, já começo a pesquisar, porque depois tem outros detalhes, né? De deslocamento, mala, todas essas questões. Mas eu crio a meta. Isso me ajuda muito a concentrar naqueles objetivos importantes para focar no período. Nesse trimestre, qual é a meta que eu estou focado? Ou qual é o projeto? Continuando descendo no Neotríade, vai comparar o planejamento pela tríade do tempo. Dia a dia, que é esse gráfico que a gente estava vendo aqui no slide. Ó. Eu tinha muita urgência na segunda-feira. Aí eu parei para pensar, o que está causando essa urgência? Identifiquei. O que eu fiz? Mudei um comportamento, me antecipando. Ao invés de planejar no domingo, comecei a planejar na sexta-feira. E isso mudou o meu jogo. Em algum momento posso voltar a planejar no domingo? Claro que posso. Mas para mim hoje na sexta-feira me atende muito planejar a semana seguinte. Outra dica. Deixa eu pegar aqui de novo. Quando a gente fala de planejamento, o gráfico de papel, ele é a ferramenta ideal da sua identidade para te dar clareza de equilíbrio. Olha aqui, ó. O preto aqui seria o profissional. Esse rosa aqui, o roxo, seria o quê? O familiar. E o azul, o eu. Aqui é o ideal. Agora eu vou voltar para aquela nossa tela do planejamento aqui, ó. Lembrando que aqui tem mais um gráfico, tá, pessoal? Aqui embaixo, ó. Comparação do seu planejamento, da execução e o atrasado, tá? Tudo na ferramenta Neotríade, tudo dentro do seu plano que você contratar. Marcelo, eu uso o plano básico, padrão. Você não consegue criar equipe, nem projeto e nem usar processo. Consegue fazer tudo que eu fiz, só não consegue usar equipe, projeto e processo. Marcelo, eu uso o intermediário. Aí você consegue usar equipe, projeto, processo. Marcelo, eu uso o avançado. Aí você vai ter mais alguns relatórios específicos de gestor mesmo, para uma análise mais profunda da produtividade, tá? Tudo isso também você tem ali no nosso site de maneira muito detalhada. Qualquer dúvida, é só perguntar a gente por aqui. Mas olha o que eu ia falar agora. Planejamento usando a ferramenta de gráfico de papéis. Eu vou clicar aqui em planejamento e olha o que ele mostra para a gente. O planejamento, com as horas planejadas para cada dia aqui em cima. Eu vou vir aqui e mostrar o gráfico de papéis. Então, 6 horas e 55 e 2 horas e 50. Por que não distribuir um pouco melhor, se for possível, esse tempo? Arrastando, pessoal. Só que a diferença é que agora a gente tem compromisso e tarefa calculando horas. Isso faz uma diferença gigantesca. Eu me apaixonei com a ferramenta Neotríade por vários fatores. Primeiro, tríade do tempo, a classificação entre importante, urgente e circunstancial. Segundo, tempo, a gente pode escolher o que a gente vai fazer dele. Porém, a gente pode estar usando bem ou mal, dependendo da percepção mesmo, em vários fatores. Agora, o gráfico de papéis mostra claramente o nosso equilíbrio naquilo que é importante.
Nós somos a única ferramenta com esse tipo de gestão. Isso faz uma diferença muito grande, porque você pode estar, nesse momento, uma parte do seu tempo querendo mudar resultados, que é o que eu vou mostrar nesse momento agora. Planejar 3 dias para frente. Isso faz parte do método TRID, na parte do planejamento, considerando o seguinte: no NeoTRID, a parte superior é os seus compromissos, a parte inferior, suas tarefas. Agora, quanto tempo você gasta com o seu e-mail? Marcelo, eu não controlo o tempo gasto com e-mail. Mas se você começar a pensar sobre isso, você vai ver que e-mail, mais WhatsApp, mais Teams, mais dessas ferramentas, cada uma é uma caixa de entrada. Quanto tempo para cada caixa de entrada está no seu controle? Quantas mensagens chegam em cada caixa de entrada dessa que são importantes? Urgente, circunstancial. Quando chega pelo WhatsApp, do que se trata? É o cliente, é o fornecedor, é alguém da equipe? Qual que é o melhor horário para você acessar essa caixa de entrada? Olha a priorização diária. Simplesmente sequenciar suas atividades. Mas como que você sequencia no seu e-mail? Como que você sequencia no seu WhatsApp? Como que você sequencia no Telegram? Quando a gente traz para dentro do NeoTrade as atividades, e está aqui na tela meu dia, eu vou abrir meu e-mail aqui, ó, meu e-mail oficial mesmo, aqui da empresa. Eu não tenho noção se chegou mensagens novas. Mas quando eu vou para atuar em cada mensagem, eu vou mostrar nesse momento um modelo para vocês, vocês podem aplicar aí imediatamente e considerar o seguinte: cada pendência deveria virar uma tarefa. Então, todos aqui que estão lidos, ó, e não foram arquivados ainda ou apagados, já existe uma tarefa. Esse daqui, ó, é do webinário que a gente está assistindo nesse momento. Se fosse o webinário do mês que vem e eu recebi o link, o que eu faço? Eu levo ele para dentro do NeoTrade como uma tarefa e deixo ele para mim o dia que eu vou agir nesse e-mail, ó. task@neotrade.com.br, enviar, gerou para mim uma tarefa com esse assunto aqui, o nome da tarefa, eu poderia até mudar. Se tiver algum anexo, vai para dentro da tarefa, e todo o corpo do e-mail vai para dentro da tarefa. Agora eu posso editar no NeoTrade e levar para o dia que eu quero fazer. Então isso daqui ajuda muito para várias necessidades durante o dia. Várias. Qual que, ó? Um replay do workshop Produtividade Empresarial que o Christian fez. Está disponível. Eu quero assistir isso. Quanto tempo eu gasto? Que hora que eu vou assistir e tudo? Em vez de eu tomar esse tanto de decisão agora e já assistir, eu posso vir aqui, ó, encaminhar para esse mesmo e-mail. E quando eu abrir o meu NeoTrade oficial, eu vou lá e pego essa tarefa e decido. Vou fazer hoje? Vou fazer amanhã? É importante? É circunstancial? É urgente? Pessoal, ficou claro isso até agora, sim? Porque isso ajuda, eu acho que pode ser útil, porém, confesso que é bastante informação que às vezes pode precisar a gente conversar um pouco sobre isso. Nota 5, a Helena falou, planeja bem no trabalho, mas na vida pessoal se sente falta. Então, uma ferramenta pode te ajudar, viu, Helena? Porque começa a romper alguns paradigmas, às vezes, uma resistência, algumas coisas que a gente não planeja tanto. Então, experimenta, se você não estiver usando ainda. Aonde trabalho não temos Outlook Office 365. Esse é o principal motivo de eu pagar e deixar sem uso o NeoTrade. Entendi, João. Então, existe uma alternativa ali, depois se você quiser, entre em contato, e dá para mostrar para você uma forma de você usar, sabe? Fazer o NeoTrade se tornar poderoso aí, naquilo que ele tem, que é o que eu gostaria de já estar mostrando desde já, né? Aqui, ó, quando eu abro a ferramenta, eu estou com esse tanto de tarefa aqui para fazer. Aqui, ó, cliente tem pouco impacto na agenda em termos de entrar direto nas minhas prioridades. Mas aonde que vai chegar aquilo que o cliente pede, fornecedor, alguém da equipe, é muito importante a gente pensar nisso. Quando eu clico em notificação aqui, ó, essa é uma das caixas de entrada de notificação. Então, controlar as nossas notificações é algo crucialmente importante. Imagina quantas notificações chegam ali no e-mail. Pode ser 2, 3, pode ser 10, 15. Em que momentos do dia? Pode ser de manhã, tarde, madrugada. Então, a ferramenta deveria dar essa condição de a gente ter mais controle dos inputs, né? Para que na hora que a gente for processar e decidir o que vai sair, a gente possa ir de maneira mais estruturada. Deixa eu ver o que o pessoal mandou mais aqui. Pessoal que precisa sair, de alguma forma a gente vai deixar gravado. Tá? Deixa eu finalizando aqui também, que a gente já está terminando o conteúdo, deixar o plano de ação para o pessoal também usar. Olha lá, ó, arrastou, ele sequenciou por ordem de prioridade. Se eu quero fazer primeiro esse follow-up,
eu arrastei pela primeira prioridade. Terminei, aqui. Eu quero assistir um módulo hoje. Vamos considerar que fosse ontem, dia 26. Eu não assisti o módulo ontem dessa certificação. No dia de hoje, o atrasado já aparece para mim. Qual agenda de papel faz isso? Qual caderno? Considera Google Agenda, Outlook, essas outras ferramentas também. Faz isso de trazer para você o seu planejamento do dia anterior de forma a se somar aquilo que você tem planejado para o dia seguinte. Aí você precisa pagar conta. Todo dia, 27. Ela é uma atividade do papel eu. Pessoal, só um momentinho. Pessoal, voltei, tá? Uma interrupção aqui, mas já estou de volta. Então, pagar conta, uma atividade todo dia 27. É só vir repetir e incluir de forma recorrente lá. Mensalmente e salvar. Agora você tem controle, previsibilidade e é uma atividade que poderia ter todas as suas contas nesse mesmo dia ou criar de maneira o quê? Todo dia 1º, todo dia 5, dia 10. Chegou no dia, iniciou a atividade de pagar conta lá. Esse tipo de atividade, às vezes, a gente não traz para a nossa agenda. Muitas pessoas trazem isso para a agenda. Mas aqui agora, aplicar a tríade do tempo. Ó. É circunstancial para você pagar uma conta ou é importante? É uma atividade que ela está na esfera da urgência? Qual categoria organiza esse tipo de atividade na sua vida? Quanto tempo você gasta com esse tipo de atividade? É melhor pagar por semana? É melhor pagar numa segunda-feira, numa terça-feira? Então, assim, tem perguntas que elas vão ser respondidas a partir do momento que vocês usam uma ferramenta igual essa, porque vai te ajudar a mapear rotinas diária, semanal, mensal, trimestral, anual, semestral, seja pessoal, seja da empresa. Marcelo, eu tenho uma meta ligada à minha saúde de perda de peso. E eu tenho uma rotina que eu sigo de algumas atividades. Então, uma academia, uma caminhada, uma alimentação. Você poderia vincular tudo isso, ó. Então, compromisso no seu papel. Eu, na sua meta de saúde, categoria saúde, e aqui vem o horário que você vai para a academia e o nome da atividade que você faz na academia, o nome da academia mesmo. Horário, salvou. Se tiver recorrência, é só incluir essa repetição. Mais algumas dicas, pessoal, e eu falei que ia deixar o plano de ação para vocês. Transforme, de alguma forma, seu e-mail em algo que você possa gerenciar através de tarefa ou de compromisso. A caixa de entrada, ela não poderia ditar a nossa regra do dia. A gente deveria ter controle de forma a fazer com que a nossa caixa de entrada esteja o quê? No nosso processo decisório. Repare que aqui eu só tenho um e-mail pendente, que eu ainda vou atuar nele. Mas depois que eu leio todos os e-mails aqui, o que eu não for fazer nesse exato momento, eu crio uma tarefa. Agora, se eu não preciso mais fazer, igual esse aqui, ó, que eu já fiz, eu vou lá e o quê? Arquivo. Ou apago. Ou crio uma tarefa para fazer depois. Então, apago, arquivo, respondo se for rápido ou crio uma tarefa. Essa estrutura que vai chegar para vocês aí agora é a estrutura que eu uso
de maneira muito consciente para decidir se eu faço imediatamente ou não e aplicando a tríade. Surgiu algo novo, igual isso que surgiu agora, uma interrupção. Eu precisei interromper durante o momento, mas eu sei que era rápido, então deu para fazer. Mas atrapalha. É muito ruim quando isso acontece. Mas olha, surgiu o evento, importante, urgente ou circunstancial. Ele foi urgente, porque eu estava numa atividade importante. Na hora que ele me interrompeu, é rápido? É. No máximo 1 minuto, 2 minutos, faço imediatamente. Se não fosse, eu teria que fazer depois. Então, repara que, às vezes, a pessoa precisa armazenar. Armazenar. É importante, ela poderia falar, não, não vou fazer. Pronto, acabou. É importante, mas ela delega para alguém. Cria uma atividade para acompanhar. O follow-up. É importante, é rápido, faz imediatamente. É importante, demora mais tempo, posso fazer depois. Agendar para você priorizar no momento que você vai fazer. Pessoal, isso daqui complementa, dentro lá do método TRID, a fase da execução, na hora que a gente vai decidir o que entra na nossa agenda no dia de hoje, o que não entra. Em diversos momentos do dia, você pode usar essa mesma estrutura para decidir o que fica na sua agenda para fazer ainda hoje, aquilo que surgiu, como que você vai decidir. Aqui no final, a intenção é que a ferramenta pudesse o quê? Diante de todos os benefícios, pensando agora na empresa ou na equipe que você trabalha, olha que interessante. Preciso delegar algo para alguém. E aí, a empresa ou o departamento que eu trabalho usa o Neutrid. O que eu posso fazer? Eu vou vir aqui, ó, equipe. E aí eu tenho uma pessoa só na equipe. Incluiria o e-mail da pessoa aqui na equipe. Então, vou incluir o meu e-mail aqui. Ó, adicionei. Vou dar a permissão para ele aqui e vou salvar. O que eu consigo fazer agora? Eu consigo delegar e acompanhar atividades para esse colaborador da equipe, ó. Dentro da empresa ou do setor, departamento ou área, quem que vai fazer, e aqui a tarefa que é para fazer. Quando eu envio aqui, salvei, notificou quem vai fazer, já entrou na agenda, toda alteração ou a conclusão da tarefa, eu recebo uma notificação dessas modificações. Olha para gestor ou para quem precisa acompanhar um trabalho, né, de terceiros, o quanto que isso pode ajudar. A delegação de atividades de maneira muito simples, ó, só mudar o responsável e você está delegando a atividade para quem vai fazer dentro da empresa, dentro de um projeto que você trabalha e a pessoa está trabalhando em home office, várias situações aí. Então, alguns benefícios que a ferramenta entrega em relação à gestão de equipes no dia a dia. Primeiro, tarefa delegada com sistema de acompanhamento. Você tem ali relatório de tudo que você delegou dentro do sistema. Como assim, Marcelo? Aqui, ó, relatório, tarefas delegadas. Aqui você tem como filtrar tudo que você delegou para a equipe, para alguém responsável, por projeto. Tarefas atrasadas. Você pode pegar só as tarefas suas que ficou atrasada para tomar uma decisão de replanejamento. As reuniões de follow-up, elas começam a ser reduzidas porque você agora pode fazer o follow-up online. Foi feito ou não? Você entra no sistema e vê. E como que você pode fazer isso? Relatório, gráficos gerais. Ao invés de hora planejada aqui, eu vou deixar por quantidade. O período do dia de hoje. E aí ele vai trazer todos os dados que estão no sistema. Olha quanto que você pode rapidamente olhar se a equipe está sobrecarregada, se a equipe está com muita urgência, se a equipe já fez o que precisava fazer, se está atrasado, o que tem para fazer. Na medida que você vai descendo aqui, ó, você tem relatório por equipe, você tem relatório por projeto, e aí você vai descendo a agenda do colaborador. Tudo isso na mesma ferramenta, tá, pessoal? Uma coisa que incomoda muito, interrupção. Tem hora que não tem como, elas vão acontecer, mas você pode tomar alguma providência para reduzir elas. Plano de ação, pessoal, finalmente, né? Primeiro, se você estiver começando a usar a ferramenta, faz o teste da TRID. Usa isso como um projeto. Como assim, Marcelo? Cada atividade dessa, se der para fazer tudo no mesmo dia, perfeito. Se não der, olha na visão semanal ou mensal, porque a ferramenta vai se tornar parte integrante do seu dia a dia.
Então, quando você começa a estruturar ela, para ela te ajudar a gerenciar os seus papéis, as suas metas, você está num nível muito elevado da sua vida, olhando para a sua identidade. Não é uma atividade isolada do dia a dia, sem nenhuma conexão, nenhum tipo de significado. É uma atividade que tem importância para você, ligada a papéis que às vezes você quer melhorar. Às vezes você quer melhorar um papel de relacionamento pessoal seu, e às vezes é o trabalho que está impactando muito, que você precisa mudar algumas coisas. E a ferramenta vem e te encontra isso. Então, fazer integrações, Google, fazer integração com o Outlook, importar aquilo que for possível. Às vezes você usa um Excel ali, quer trazer para o Neutrid. Baixar o aplicativo. No aplicativo você consegue cadastrar os papéis, consegue fazer praticamente quase tudo que eu fui fazendo aqui. Para quem não fez ainda, baixa o aplicativo na loja ou direto no nosso site e faz o teste. Manuais do Neutrid. Olha os manuais que a gente tem ali, detalhando passo a passo. A questão é a nossa organização, às vezes, não permitir a gente ir lá e pegar esse material de forma a não nos tornar urgentes. Correria, sem tempo para fazer aquilo que é importante para a gente. Segundo plano de ação, priorização diária. Todo dia, 5 ou 10 minutos. Organiza a sequência de atividades do seu dia. As tarefas, elas têm que ser numeradas mesmo. Os compromissos não têm hora marcada de início e término. E as anotações também não. Porque elas vão acontecendo, você vai tomando nota. Agora, tarefas deveria ter uma ordem de prioridade. Vou fazer isso primeiro, depois isso. Surgiu algo novo. Isso vai para a 4ª posição. Olha que legal isso que tem no Neutrid, pessoal. Isso é muito legal, ó. Eu vou criar uma tarefa aqui chamada organizar o dia. Poderia ser planejar o dia, tá? Eu vou usar esse predict aqui, que é a inteligência artificial, olha lá, ó. Profissional, e ele associa aqui a uma categoria. Como é uma conta nova, aí ele ainda está fazendo o reconhecimento dos dados, tá? Então, organizar o dia, eu quero fazer essa atividade de forma recorrente, todos os dias, ou alguns dias da semana, segunda a sexta, segunda a sábado, eu vou deixar todos os dias. Sem parar, então não vou agendar essa atividade mais, ela vai aparecer de maneira recorrente, só que eu quero que ela apareça na ordem de número 1. Por que isso? Qual que é a segunda tarefa que eu quero fazer todos os dias, que faz parte da minha rotina, que vai ser a número 2, a número 3? Eu vou concluir e vou salvar. Agora, essa tarefa, quando eu abro a minha agenda a cada dia da semana, ela já aparece com a numeração 1. Aqui, ó. Como a minha primeira tarefa do dia. Eu posso dar um play se eu quiser, para medir o tempo que realmente eu gasto organizando o dia, ir lá e fazer o quê? A organização do dia na forma que eu vou seguir. Concluo ela e sigo em frente nas demais tarefas. Comportamento simples, mas exige uma centralização. Trazer o que você precisa fazer para um lugar de sua confiança e que a qualquer momento você tem acesso em qualquer dispositivo que você tiver. Estou no celular, consigo ver. Estou no tablet, consigo ver. Estou no computador, consigo ver. Acabou. RDA é você simplesmente registrar durante o dia aquilo que está acontecendo que você não teve condição de registrar antes de fazer. Você fez algo, você assistiu, mandou um documento, qualquer coisa. Registra na sua ferramenta, classifica quanto tempo você gastou, para depois você ter indicador. Qual a parte do seu dia que acontece várias demandas e você não tem nenhum tipo de registro, e como é que analisa dados? Se você começa a registrar em algum momento do dia, isso vai gerar uma grande oportunidade para você entender de verdade parte da sua produtividade que está passando despercebida. Eu estava com um cliente que ele tinha um certo problema de deslocamento na agenda dele. Ele não registrava o deslocamento e a falta de registro do deslocamento causava urgência circunstancial na vida dele. Quando ele percebeu que isso faria diferença se ele colocasse momentos antes e depois de deslocamento, seja para levar a filha para participar de algo, né, de alguma atividade, seja para buscar a filha na escola, essas demandas, elas são importantes, porém, pode acontecer da gente se perder por causa desse tempo necessário antes e pós-compromisso. E, por fim, analisar progresso, analisar seus resultados. Olha, eu quero ter 70% no importante. Nesse momento eu estou com 50%. O que eu preciso para fazer para mudar esse jogo? Porque de uma coisa, pessoal, vocês podem escrever aí, isso é uma verdade. Será que a gente precisa de mais hora no dia ou só precisa usar melhor as horas que a gente já tem? Se você puder deixar no chat, as horas que você tem no seu dia, elas estão sendo insuficientes para fazer tudo que precisa? Você está com um problema realmente de tempo? Ou será que tem alguns comportamentos, ferramentas que estão inadequadas, metodologia? Deixa eu ver o que vocês mandaram aqui, que a gente já vai encerrar agora definitivamente, para ver se tem alguma pergunta que eu posso ainda ser útil para vocês aqui.
Como entrar em contato para tirar as dúvidas? Excelente. Próximo slide aqui, já vou deixar os contatos da Neutrid. Então, desde já, agradecendo pela participação de todos vocês, tá, pessoal? Muito obrigado por quem pôde estar com a gente ao vivo até agora. E fica aí os contatos, tá? Nosso suporte, então suporte@neutrid.com.br, WhatsApp, vocês conseguem também aí fazer contato com a gente aqui. Existe o grupo de WhatsApp de usuários Neutrid, recomendo quem puder participar. E no nosso site também, se você precisar ali de materiais, de participar de eventos nossos, exemplo de demonstração, tutoria, workshop, você consegue ali ter uma agenda desses eventos, tá? Deixa eu ver o que o pessoal mandou mais aqui. Consigo enviar e-mail do Gmail para o Neutrid, onde fica o endereço para envio mesmo? Consegue sim. Nesse caso, o que você precisa fazer? Na sua conta aqui no Neutrid, ó, meus dados, vai ter aqui dados de login. A sua conta do Gmail, ela precisa ser a conta que você acessa o Neutrid. Sendo a conta que você acessa o Neutrid, quando você encaminha do seu Gmail para aquele e-mail do task, @neutrid.com.br, ele reconhece e gera no seu Neutrid, tá? Não dá certo. Pessoal, então, para a gente encerrar aqui, eu vou responder mais algumas perguntas. Lembrando que para usar o bloco de anotações, é preciso vir nesse ícone da engrenagem aqui e configurar para ele mostrar. Os seus compromissos, eles estão aqui embaixo, não tem hora marcada. Suas tarefas aqui no centro. Existe aqui a funcionalidade do Predict, da inteligência artificial, vai ser lançada aí para vocês em breve. Essa visão aqui é uma visão do nosso sistema indo para a versão 7.0, tá? Então, a equipe vai vir para cá, então os menus vão começar a ter uma visão diferente. As integrações, eu citei algumas, mas vale a pena depois ir ali dar uma olhadinha, porque tem integrações ali poderosíssimas. Preciso trazer um projeto que está no Project. É possível trazer para o Neutrid. E, por fim, portal de sugestão Neutrid. Se você está precisando de algo que o Neutrid não tem, sugere essa melhoria. Talvez é aqui que você sugeriu, passou alguns dias, você vai ver, está implementado no sistema e você consegue resolver uma situação que é uma necessidade sua. Eu, particularmente, tenho algumas questões que eu preciso, às vezes, de capturar por voz. Eu sei que a ferramenta hoje não tem a captura por voz. Eu uso de uma outra forma que chega para mim no Neutrid, exemplo pela Alexa, e já vem direto para a ferramenta. Em algum momento, isso pode ser implementado para ser capturado por voz, mas enquanto não tem, eu uso dessas outras ferramentas que me ajudam a centralizar no Neutrid. Mas eu consigo usar o comando de voz normalmente. Então, deixa eu encerrar aqui. Mais uma vez agradecendo a presença de todos vocês. Vou responder as outras perguntas, tá bom, pessoal?